Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do SBD Cast, o podcast da Sociedade Brasileira de Diabetes, que visa levar a educação em diabetes para os 4 cantos do Brasil. O tema de hoje é diabetes gestacional. Eu sou o Fred Prado, tenho diabetes tipo 1 há mais de 10 anos, conduzo as redes sociais Vida Diabético, e quem está comigo é o professor Fernando Valente, médico endocrinologista, que sempre nos ajuda tanto. Doutor Fernando, mais uma vez, obrigado por estar aqui com a gente e vamos falar sobre esse tema super importante. Obrigado, Fred. Como é que você está? Tudo bem? Tudo beleza, graças a Deus. Beleza, prazer mais uma vez falar com você e falar para todos os nossos ouvintes, telespectadores, as pessoas que lidam diretamente com o diabetes, alguém na família ou que tem o diabetes. Em primeiro lugar, vale colocar aqui que o diabetes gestacional é um tipo muito frequente também de diabetes, né? Nós temos aí o diabetes tipo 1, tipo 2. O terceiro tipo, assim, seria, né, o diabetes gestacional. E que diabetes gestacional é um nome que a gente usa para se referir ao diabetes que a pessoa desenvolve durante e por causa da gravidez, viu, Fred? É diferente, por exemplo, de uma pessoa que tem diabetes tipo 1 ou tipo 2 e engravida. Ela continua tendo diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2, só que agora está grávida. O diabetes gestacional não, a pessoa não tinha diabetes e por causa da gestação é que ela desenvolve essa hiperglicemia, essa elevação do açúcar no sangue, certo? Então, até o momento em que é feito o diagnóstico, a identificação da elevação do açúcar e da magnitude, do quanto está alto, isso vai dizer para a gente se é um diabetes realmente gestacional ou se é, por exemplo, um diabetes tipo 2 que está sendo diagnosticado na gestação. Tá? Então, por exemplo, esse é um grande aspecto, né? Porque além do cuidado na gestação, é importante que seja monitorizado isso para que ela não evolua para ter diabetes tipo 2 depois da gestação, né? Porque é uma demonstração ali de que a célula beta não está funcionando, né, do jeito que deveria, digamos assim. E aí tem uma resistência, pode ser que isso desencadeie uma resistência insulínica maior também, né? É isso, Fred. Olha, a causa do diabetes gestacional, tá, que é o desenvolvido durante a gestação, por causa da gestação, desenvolve por conta de um aumento da produção de alguns hormônios durante a gestação. Tá? Hormônios da placenta, por exemplo, que aumentam a resistência à insulina. E aí o pâncreas ele tem que trabalhar mais durante a gestação. É uma sobrecarga para o corpo da mãe. Tá? É que a mãe faz de tudo pelos filhos. Né? A gente deve agradecer a nossa mãe porque ela passa ali por um trabalho duro. O pâncreas ele é mais exigido, outros órgãos são mais exigidos. Tá? E o pâncreas que não tem uma capacidade de aumentar a produção de insulina durante essa exigência, é que realmente existe essa manifestação da elevação do açúcar no sangue. Então, como é que a gente faria para descobrir isso? Né? Assim, quanto antes a pessoa puder fazer um exame de glicose, sabe que está grávida, vai fazer um exame de glicose. Tá? Na verdade, o melhor cenário é sempre engravidar com tudo prontinho, tendo feito exames prévios, né, a gestação. Mas vamos dizer que a mulher engravida, ela sabe que está grávida, ela deve procurar o médico dela e fazer um exame de glicemia de jejum. Tá? Esse exame de glicemia de jejum, se vier o valor, por exemplo, de 126 ou mais, essa pessoa já tem diagnóstico de diabetes que está sendo diagnosticado na gestação, mas já existia antes. Ele já existia. Certo? Então não é o diabetes gestacional, é um diabetes prévio que está sendo diagnosticado durante a gestação. Tá? E que, portanto, ele vai continuar ali, né? Ele vai continuar mesmo depois da gestação, tá? Vai precisar de cuidados, certo?
a pessoa que tem a glicose, lembrando que a glicose fora da gestação normal é até 99, tá? Mas durante a gestação é esperado que a glicose caia. O normal é abaixo de 92. Então, se está entre 92 e 125, Fred, já é ali um indício do diabetes gestacional. Tá? Em jejum, né? Em jejum. Beleza. Quando dá abaixo de 92, Fred, a gente pede para a pessoa fazer uma curva glicêmica, aquele teste oral de tolerância à glicose, é o nome desse teste, né? Entre a 24ª e a 28ª semana de gestação. Tá? Então, ela faz o exame de glicose ali num primeiro momento, dá normal, ela precisa refazer esse teste para ver realmente que não tem, não desenvolve ali alguma situação de elevação de açúcar, tá? No sangue, porque nesse momento, entre a 24ª e 28ª semana, se ela desenvolver uma elevação do açúcar, aí a gente chama de diabetes gestacional, então, quando tem qualquer um desses 3 critérios. Glicemia no jejum, a partir de 92 ou mais, 1 hora depois de tomar aquele açúcarzinho, que é 75 gramas de glicose, dá 180 ou mais, tá? E na segunda hora, se der 153 ou mais. Tá? Em qualquer um desses, basta um desses critérios, a gente identifica a presença do diabetes. Tá? Um diabetes que está muito alto, então mais de 126 no jejum, um valor, ou mais de 200, 2 horas depois dessa sobrecarga de açúcar, aí já é um diabetes que provavelmente não foi diagnosticado antes e está sendo diagnosticado agora na gestação. Certo, Fred? Você conhece alguém com diabetes gestacional ou você tem dos seus papos aí o pessoal, diabetes tipo 1, mulher com diabetes tipo 1 que engravida? Já conheci algumas pessoas que tiveram gestacional e aí algumas evoluíram para ter diabetes tipo 2, e engraçado que a gente fala evoluir como se fosse uma coisa boa, só que não é, né? Na medicina é o termo de andar para frente, né? Se é bom, se é ruim, e nesse caso é ruim, né? A pessoa foi lá e evoluiu para ter diabetes tipo 2, e outras pessoas que simplesmente tiveram a diabetes gestacional, exclusivamente ali durante o período da gravidez, a gestação, sem impacto no bebê, que acho que é o grande lance, né, do diabetes gestacional, é cuidar disso, para que o bebê não sofra as consequências. E também muito, o que eu mais vejo é de mulheres com diabetes tipo 1 ou tipo 2, principalmente tipo 1, se preparando ou preocupadas para, vou engravidar, e agora? E os homens também cada vez mais, viu? Os homens cada vez mais se perguntando, pô, eu tenho diabetes, o que é que eu tenho que fazer para me cuidar? Aqui, eu acho isso legal, né? Os caras cada vez mais se preocupando. Então a mulher se prepara muito de que eu tenho que ter uma glicada de quanto, né? No início da gravidez vai ter um efeito, no meio da gravidez vai ter mais resistência insulínica, no final vai ter mais tanto. E o acompanhamento com a médica, né, é importantíssimo, porque tem protocolo para ser seguido, né? Para saber se tem diabetes gestacional, para saber como é que está a glicada, para saber como é que está o controle glicêmico, e assim ter uma gravidez tranquila. Isso, Fred, você falou um monte de coisa muito importante, um monte. Então, a primeira coisa, olha, o diabetes não limita para gestação também, tá? Qualquer mulher que tenha diabetes e faça um bom controle, pode ter uma gestação e pode ter uma gestação saudável, acompanhando direitinho. Tá? Agora, quanto pior a hemoglobina glicada, primeiro que vai até ter um pouco, pode até haver alguma dificuldade em engravidar, mas se engravidar, veja, maior a probabilidade de complicações secundárias à descompensação glicêmica, a elevação do açúcar, porque esse açúcar alto no sangue, ele passa para a criança, pela placenta. Tá? E aí a criança tem que produzir uma quantidade grande ali de insulina. O pâncreas da criança já produz um montão de insulina, ela fica maior. No ultrassom, o tamanho dela parece maior, a gente chama de gigante, né, para a idade gestacional.
Tá? Então, esse é até um parâmetro de suspeita, quando o bebê for muito grande no ultrassom. Tá? E depois da gravidez, depois na hora do parto ali, que corta o cordão umbilical, o cordão umbilical está nutrindo a criança, a criança está recebendo glicose, né? Então, o momento que clampeia, que corta ali o cordão umbilical, ela parou de receber glicose e ela está produzindo um montão de insulina, o pâncreas dela, porque até então estava sendo útil para controlar a glicose, né? Que estava vindo um monte ali de glicose. Então, ela fica com insulina a mais e pode ter uma hipoglicemia logo que nasce. Também é uma complicação ali do diabetes. Né? Lembrar que acho que vale a pena falar também da prevalência aqui, Fred, do quanto de pessoas que têm isso. A Federação Internacional de Diabetes, há praticamente 2 anos, aí no final de 2019, estimou que 1 em cada 6 nascidos vivos sofre os efeitos da elevação do açúcar durante a gravidez. 1 em cada 6. Tá? Então, esse é um número assustador. Muitas mulheres não recebem esse diagnóstico, não fazem o teste, infelizmente. Tá? E é muito importante porque isso pode ter, inclusive, um impacto na vida adulta dessa criança. Na vida adulta, ela pode ter um risco aumentado de doenças metabólicas, tá? que sofreram ali o efeito da hiperglicemia, do excesso de açúcar durante a gravidez. Então, muita coisa que acontece com a gente, Fred, a gente não entende muito bem, tá? Mas é porque tem outros fatores que a gente não controla hoje em dia, tá? Por exemplo, o que aconteceu na nossa vida intrauterina, dentro do útero da nossa mãe. Tá? E agora a gente é uma coisa que não dá para modificar, mas muita coisa que acontece a gente não sabe bem. E outra coisa que você falou, Fred, muito importante, depois que a mãe tem o filho, que nasce o filho, a placenta sai, diminui muito a resistência à insulina, e a mulher que teve diabetes gestacional pode passar a ter a glicose absolutamente normal após a gestação. Então, a gente indica que ela repita esse teste de tolerância à glicose, essa curva glicêmica, né, entre 4 a 12 semanas depois do parto, para saber em que condição que está, se persiste com elevação do açúcar, para ter um acompanhamento. Né, e a cada ano ali, ou a cada gestação, novamente, precisa fazer isso, ter os mesmos cuidados, porque quem teve diabetes gestacional numa primeira gestação tem muito mais chance de ter numa segunda gestação em comparação a quem não teve, tá, Fred? E aí, pegando, claro, a pessoa com diabetes tipo 1, tipo 2, que engravida, logicamente que ela vai continuar ali tendo os cuidados dela no pós-parto, tá? Mas a maior parte das pessoas durante a gravidez que tem excesso de açúcar ali, são casos de diabetes gestacional, por causa da gravidez ali, dos hormônios produzidos, tá? Em torno de 85% dos casos ali são pela gestação e, portanto, podem ter um segmento mais tranquilo. E aí, uma vez diagnosticada que essa mãe está com diabetes gestacional, o que é que se faz, doutor Fernando? Olha, é muito importante identificar o quanto antes, então, né? E implementar num primeiro momento mudança de estilo de vida. O estilo de vida saudável é sempre, né? A gente fica repetindo aqui, mas é isso. Precisa fazer uma alimentação saudável, um exercício compatível com a idade da gestação, né? Não pode querer também participar ali de uma maratona, o Ironman, né? Gestante de um monte de semanas aí, né? Acho que tudo tem que ter um exercício compatível e tal, mas precisa ficar na meta ali, né? Uma glicose mais baixa, né? Abaixo de 95 no jejum, de 140 uma hora depois, 120 se for medir 2 horas depois. Né? Na gestação, especificamente, a gente pede para medir
muitas vezes 1 hora depois só, não 2 horas, tá? Mas são esses parâmetros. Além da mudança de hábito, né, que a pessoa deixar o corpo ativo para melhorar a captação da glicose, diminuir resistência, melhorar a alimentação também, que não significa não comer nada, né, significa comer saudavelmente, cuidar dessa parte. Muitas vezes precisa de medicação oral, ou uma insulina basal, ou não precisa de nada? Ou é individual isso também? É individual, porque, assim, diabetes tipo 1 vai continuar usando insulina, tá? O diabetes tipo 2 tem alguns remédios que não podem ser dados na gravidez, tá? O tratamento aprovado para controlar a glicose na gravidez é a insulina. A insulina é o que, se não fica nessa meta, apesar ali da mudança de estilo de vida, a gente também não espera muito, não fica esperando 3 meses, como às vezes espera, por exemplo, fora da gestação, porque daqui a pouco já acabou a gestação, né? E a criança sofre os efeitos. Então, quando não atinge, a gente dá insulina, aí é variável, né? A dose da insulina, que insulina, é individualizado, mas em geral, como a resistência à insulina é maior, a dose que se dá é uma dose às vezes maior também, né, comparado se tiver que aumentar, a gente aumenta mais devagar, para quem tem diabetes tipo 1, na gestação costuma aumentar um pouco mais, assim, com uma dose maior, porque em geral, mas é individualizado, tem uma resistência à insulina, tá? Alguns estudos, Fred, até mostram uma segurança com a metformina, porque a questão da metformina é que ela passa pela placenta, né? Então ela é eficaz, ela em estudos em curto prazo mostram segurança, mas faltam estudos em longo prazo, tá? Por isso que ela não é o tratamento de eleição para tratar o açúcar no sangue alto na gravidez, tá? É uma coisa que precisa ali, não está aprovado isso para uso ainda, tá? Mas é por falta de estudos em longo prazo, certo? Então, assim, de maneira geral, é insulina. Beleza, Show. Então, para resumir rapidinho para a galera aqui, e aí ver se eu entendi certo, você me corrige. A gestacional, ela acontece nas mulheres que não têm o diagnóstico ainda de algum tipo de diabetes, certo? Ou pelo menos não sabe que tem, né? Não tem o diagnóstico. Naquela fase ali da gravidez, em que ela faz os exames, e isso tem um protocolo lá, né, que diz, engravidou, você vai fazer os exames aqui para ver se está tudo certinho. Dentre os quais a curva glicêmica, né, ou de tolerância à glicose, e ela vai ver se os exames derem alterados, ela vai ter ali o diagnóstico de gestacional, que é uma fase de maior resistência insulínica em função de alguns hormônios que estão bombando ali dentro da mãe e que precisam ser regulados para que não passe para o filho, e o filho sofra com isso, né, dentre as quais ele pode ficar maior do que o previsto, porque ele vai recebendo uma quantidade maior também de nutrientes. E depois da gestação, passada a gestação, ela pode ou não desenvolver a diabetes do tipo 2, ou seja, se sua gestação acaba também a resistência insulínica, mas é importante continuar avaliando isso para que essa célula beta, para verificar a função da célula beta se está certinho, ou ela desenvolve a diabetes do tipo 2 e vai precisar continuar tomando a medicação. É isso mesmo? É isso, Fred, é isso. E lembrar que às vezes pode ser um outro tipo também. Pode ser um MOD, por exemplo, que descobre ali na gestação, tá? Que a gente pode falar aí num momento posterior, mas também pode ser. Então, a gente precisa sempre pensar em outros tipos, né? Existem outros tipos, tá? Mas basicamente é isso mesmo que você comentou. Acho que você resumiu bem aí. A gente precisa ter esse cuidado na gravidez, para que tudo corra muito bem. Tá? E precisa monitorizar, né? Monitorizar com a glicemia capilar, é importante, fazendo a hemoglobina glicada, que deve estar mais próximo possível da meta, tá? E eventualmente até quem pode, né, usar o sensor da glicose, monitorização contínua, também pode ser utilizado na gravidez por um médico que tenha mais familiaridade. Tá bom, Fred? Show de bola.
Acho que foi Maravilha. mais um tema que a gente abordou aqui, super importante, que a galera sempre comenta. E você que está vendo a gente, obrigado pelo seu tempo, espero que você tenha gostado. Comenta aí se você gostou, sugira novos temas para que a gente possa sempre estar produzindo conteúdo de qualidade aqui. Doutor Fernando, obrigado e até o próximo SBD Cash. Valeu, galera! Abraço, tchau.